Nós vamos ler hoje o texto base da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa manhã, será a partir do capítulo 1, verso 11, até o capítulo 2, verso 10. Nós vamos ler toda essa parte e vamos refletir um pouco sobre o que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa manhã. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 11. O irmão que encontrou, puder se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ainda lhe perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor, quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos, Pai, que no nome de Jesus, teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão daquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Oramos assim no nome santo de Jesus e para a tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para quem não acompanhou as primeiras mensagens sobre Jonas, nós estamos aqui fazendo um trabalho de exposição ao longo de todo o livro. E só para você entender um pouco o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, o que primeiro a palavra nos diz é que Jonas desobedece ao Senhor. Jonas tem um chamado, mas deseja desobedecer a Deus, e toma um navio para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. Mas Deus envia sobre o navio uma grande tempestade, e então os marinheiros chegaram à conclusão que o único meio de se livrarem daquele mal seria lançando Jonas no mar. Jonas é lançado, e um grande peixe, preparado pelo Senhor, o engole o profeta, o que não lhe tira a vida, pelo contrário, o peixe lhe preserva a vida e lhe dá uma nova oportunidade de que Jonas então venha ao arrependimento e se volte do seu caminho mau. É isso que nós acabamos de ler aqui juntos. E agora nós vamos tentar extrair desse texto
algumas lições para a nossa vida. Veja que a primeira parte do texto que nós lemos, do verso 11 até o verso 16, fala sobre como Jonas sofre pelos seus pecados. Veja o quanto é difícil esse momento do texto, quando Jonas então é descoberto no seu pecado, como nós falamos aqui domingo passado. O pecado de Jonas então se torna público, se torna conhecido das pessoas naquele navio, e agora é do conhecimento de toda aquela tripulação que todo aquele mal que está vindo sobre aquele barco, toda aquela tempestade, todo aquele vento soprando e ameaçando rasgar as velas, todas aquelas ondas e o barulho delas arremessando contra a embarcação, a perigo de despedaçar, tudo aquilo era culpa do profeta, porque ele estava em desobediência, ele estava vivendo aquém do chamado que teve para exercer no Senhor. Jonas vai sofrer porque ele agora deseja inclusive a morte. Veja que a ideia de ser lançado no mar vem dele. Ele diz no versículo 12: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Jonas é lançado no mar, e o texto que nós lemos no início do capítulo 2 descreve para nós um cenário terrível. Você percebeu o que nós lemos? Eu vou repetir. Me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas torrentes e ondas passaram por cima de mim. O que parece para você esse versículo? O que você acha que esse versículo está descrevendo para nós? Não seria um afogamento? Um perigo de morte? Primeiro, Jonas é lançado para fora do navio, assim como os marinheiros lançaram outras cargas. Jonas é uma carga indesejável dentro do navio aqui. Por isso ele é lançado fora. Assim como os marinheiros fizeram com as outras cargas, mais uma carga precisa ser lançada. Veja que de um profeta, de um certo renome em Israel, ele é uma carga a ser lançada fora, porque é uma carga que está gerando um problema dentro do navio. No final do texto que nós lemos, nós também vemos Jonas sendo lançado para fora de novo, mas dessa vez da barriga do peixe. O texto diz que o Senhor deu ordem ao peixe, no versículo 10, e que o peixe vomitou Jonas, como um corpo estranho que precisa ser expelido porque está fazendo mal ao peixe. Jonas estava fazendo mal ao navio e é lançado. Jonas está fazendo mal ao peixe, também vai ser lançado. O profeta aqui nesse momento está devidamente humilhado diante do Senhor. Devidamente humilhado. Ora como carga, ora como um corpo estranho que causa mal ao estômago do peixe. Mas o que Deus está querendo mostrar para mim e para você? Por que Jonas está sofrendo? Jonas está sofrendo como fruto da sua desobediência. Jonas está sofrendo como fruto do seu pecado. Mas veja, Deus é tão misericordioso, Deus é tão compassivo. Como diz a sua palavra lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Jonas é filho. O Senhor ama Jonas. E é por isso que Deus permite aquele sofrimento sobre Jonas. Se o Senhor permitiu que a tempestade viesse sobre as pessoas naquele navio, se o Senhor permitiu que Jonas fosse lançado no mar para ser engolido por um peixe, se o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse ao profeta, não é porque Deus queria destruir a Jonas, mas porque o Senhor desejava corrigir o seu filho. Amados, precisamos compreender isso. Se Deus permite que uma tempestade esteja vindo sobre a sua vida, se Deus está permitindo que os ventos ameacem rasgar as velas, se Deus está permitindo hoje que as ondas batam contra a sua embarcação e você já está a peste de despedaçar, se Deus permite que um grande peixe engula você, não é porque Deus deseja destruir você, mas porque Deus deseja corrigir você. Como um pai corrige um filho a quem ama, como um pai açoita um filho a quem deseja o bem. Se eu e você nos encontramos nessa situação, nessa manhã, é porque as misericórdias do Senhor,
estão nos chamando ao arrependimento. O coração compassivo do Senhor está nos chamando, nos convidando a reconhecer nossos erros. Veja o que disse o salmista no Salmo 119, versículo 67. O salmista escreveu assim: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora eu obedeço a tua palavra. Antes de ser castigado, eu me desviava. Veja se não é a história de Jonas. Eu peguei um navio na direção oposta daquilo que o Senhor queria, mas fui castigado. Agora preciso obedecer a tua palavra. No versículo 71, o salmista chega a uma conclusão pós-castigo. Ele diz: foi-me bom ter sido castigado. Foi bom eu ter passado por esse sofrimento, por essa dor, por esse açoite do meu pai. Aí ele diz: para que aprendesse os teus decretos. Para que aprendesse os teus decretos. Se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, não é porque Deus nos queira mal, mas é porque o Senhor está nos convidando ao arrependimento. Nós vamos falar mais sobre isso aqui hoje. Outra observação importante a se fazer nesse texto é que quando Jonas tem essa ideia de ser lançado no mar, lá no versículo 12, eu e você não podemos cair no erro de acreditar que Jonas deseja ser um mártir, que Jonas está se colocando para morrer por aquelas pessoas, para que Deus salve a tripulação do navio. Não é isso que está acontecendo. Veja que os homens daquele navio, no versículo 13, começam a se esforçar ainda mais quando eles ouvem a ideia de Jonas. Eles não pensam imediatamente em pegar Jonas e lançar. Porque, veja, se Deus trouxe toda aquela tempestade porque um homem está desobedecendo a Deus, imagina o que Deus faria com eles se eles matassem Jonas. Então a tripulação tem medo. A tripulação teme ao Senhor nesse momento. Isso fica claro para nós quando no versículo 14 eles começam a orar. Veja a oração dos marinheiros: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos. Não nos mate, porque nós vamos lançar ele na água. Ele fala, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada. E no versículo 15, então, eles pegam Jonas e lançam Jonas para dentro do mar. Então, por que Jonas dá essa ideia? Porque Jonas é um mártir. Jonas não deve ser confundido por nós com Estevão. Estevão foi um mártir para o cristianismo. Estevão morreu apedrejado, mas porque não abriu mão de anunciar a palavra de Deus. Não é o caso de Jonas. Jonas deseja a morte como forma de, no seu egoísmo, não obedecer à vontade de Deus. O que conduz Jonas a essa decisão é o egoísmo. Não é como Estevão, o desejo de ver a glória do Senhor. O desejo de Jonas é porque ele prefere a morte do que ir e fazer a vontade de Deus para o seu chamado. Por isso ele dá essa ideia para os homens. E veja, os homens daquele navio fizeram mais por Jonas do que Jonas estava disposto a fazer por eles. Olha como o coração rebelde do homem é insubmisso à vontade de Deus. Olha como o nosso coração rebelde se desvia pelos nossos próprios caminhos, ao invés de nos submetermos à vontade de Deus. Olha o quanto, no meio do sofrimento, da dor, muitas vezes nós não compreendemos o quanto Deus está nos chamando ao arrependimento. Talvez você está aqui nessa manhã e o vento está soprando com força e você ainda não enxergou isso. Bom, na segunda parte do texto, nós vemos que Jonas ora ao Senhor, mesmo com esse coração rebelde, nesse afogamento, no meio do desespero, perigo de morte, quase perdendo a sua vida. Ele diz, lá no versículo 7, então, eu me lembrei do Senhor, estava quase morrendo afogado no meio de todo aquele turbilhão de águas sobre mim, quase perdendo a vida, quando então eu me lembrei do Senhor.
Eu me lembrei que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Me lembrei do coração misericordioso do Pai, que deseja trabalhar no coração rebelde do homem. Eu me lembrei de como esse Deus é compassivo e misericordioso. Eu me lembrei das promessas do Senhor, porque veja, o versículo 7 diz, do seu santo templo. Eu vou explicar isso aqui. Mas antes, veja, Jonas se lembra do Senhor no meio do afogamento, de uma experiência de rebeldia. Jonas começa então a passar por uma experiência de arrependimento. Versículo 1 e 2. Diz assim, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse, clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Era Deus na sua infinita misericórdia dando mais uma oportunidade. Era Deus ouvindo a voz do pecador que clama por socorro. Jonas orou sim, mas Jonas orou com o coração movido novamente pelo egoísmo. Jonas só queria ser livre daquele afogamento e da morte. Jonas não foi a Deus movido pelo prazer de estar na presença do Senhor. Jonas não foi a Deus movido pela alegria de passar tempo com o seu Pai Celestial. Jonas foi a Deus com a motivação de ser livre do seu problema. Ainda assim, a misericórdia do Senhor fez com que Jonas encontrasse ouvidos de misericórdia que o ouviram. Irmãos, quantas vezes nós não buscamos ao Senhor com as motivações erradas? Quantas vezes você e eu não já oramos e as intenções do nosso coração não podiam ser chamadas de santas, muito menos de puras, mas ainda assim ouvidos de misericórdia nos ouviram. Ouvidos de misericórdia nos ouviram para que o nosso coração e as intenções do nosso coração fossem transformadas. Deus ouve a oração mesmo quando a intenção é errada, porque Ele está nos dando uma oportunidade, ouvindo essa oração, de ser mudado. Não é bem isso que você quer dizer, meu filho. Não é bem isso que você está precisando, minha filha. O que você está precisando é de outra coisa, e eu vou trabalhar no seu coração até que você entenda o que você realmente precisa. Você está pedindo daquilo que você não precisa. Você está dizendo sobre aquilo que você não realmente deseja. Isso é o seu coração rebelde falando, mas eu vou te ensinar qual seja o caminho, o bom caminho do Senhor. Deus sempre nos dá uma oportunidade, assim como Ele deu a Jonas, de encontrarmos ouvidos dispostos a nos ouvir. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele atende oração de pecadores, movidos pelo egoísmo, mas Ele atende orações. Deus é misericordioso. O autor William Law disse certa vez que aquele que aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida feliz. Porque ainda que você não tenha as motivações corretas para orar, ore ao Senhor, porque errado seria não orar. A oração é o caminho para encontrarmos uma vida feliz na presença do Senhor. Então ore a Deus e coloque para Ele aquilo que tiver no seu coração. Não espere estar numa situação de emergência, de urgência, para buscar o Senhor. Tenha por objetivo cumprir a vontade de Deus em sua vida diariamente. Entenda, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e esse deve ser o nosso objetivo, cumprir essa vontade, todo dia. Na terceira parte do texto, a partir do versículo 3, eu pergunto a você, quem lançou Jonas ao mar? Os marinheiros? Errado. Foi o Senhor que lançou Jonas ao mar. Olha o que diz o versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas. Jonas disse isso para quem? Para o Senhor. Jonas compreendia que, embora as mãos que arremessaram ele ao mar tenham sido as dos marinheiros, quem de fato lançou no meio daquela tempestade foi o próprio Senhor. Foi o próprio Deus. Jonas compreendeu isso.
Jonas reconheceu que tudo aquilo estava acontecendo porque vinha do Senhor como forma de correção, como forma de disciplina. Como forma de disciplina. Vamos ler o livro de Hebreus. Abra, por favor, livro de Hebreus, Novo Testamento, avance já quase para o final de Hebreus, capítulo 12. Vamos sobre a disciplina do Senhor. Versículos de 5 a 11. O que o autor de Hebreus nos ensina sobre disciplina. O que Jonas também precisa aprender sobre disciplina. Hebreus capítulo 12, você já encontrou? Amém? De acordo com o autor de Hebreus, o que significa a disciplina do Senhor? Ou melhor, como nós podemos, eu e tu, reagir à disciplina do Senhor? Versículo 5. Já vos esqueceis do ânimo que ele vos fala como a filhos? Você já se esqueceu que quando Deus corrige é porque você é um filho? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor. Primeira atitude que eu posso ter, desprezo. Eu posso desprezar a disciplina do Senhor. Eu posso me ver na tempestade, eu posso me ver no meio do afogamento, eu posso compreender que é a mão do Senhor me disciplinando e me corrigindo e ainda assim desprezar. Desprezar. Você pode estar ouvindo essa mensagem e desprezar o que está ouvindo. O que mais pode acontecer? Qual outra reação? Nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Então eu posso desanimar, desfalecer, posso desistir. Posso ser corrigido e ficar como aquele filho mimado que não aceita a correção e fica desanimado. Não quero mais. Não vou mais fazer isso. Não venho mais para a igreja. Não vou mais ler a Bíblia. Do que me adianta orar? Porque não aceito a correção. Mas qual seria a atitude correta? Vamos continuar o texto. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Se você não está sendo disciplinado pelo Senhor, é porque você não é filho. Versículo 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos sob a disciplina de Deus? Versículo 10. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o quê? Para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Então veja, quando Deus nos disciplina, a nossa reação pode ser compreender que essa disciplina é para o nosso bem. Pode ser aceitar que isso seja para o nosso bem. Para que no final, como diz o versículo 11, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria. A gente não fica feliz por estar sendo disciplinado, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. A disciplina é para o crente o que o exercício é para o atleta. O que fortalece, o que te torna melhor, o que te torna mais capaz. A disciplina é para o crente o que o exercício é para o atleta. Por isso, aceite a disciplina do Senhor como sendo para o seu bem, para que no final você se torne melhor. Mas o que mais diz o texto de Jonas? Bom, na quarta parte, do versículo 4 até o versículo 10, o texto vai dizer: fui expulso da tua presença, como poderei voltar ao teu santo templo novamente? Jonas se lembra do templo. Por quê? Tem um motivo nisso. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor. Eu me lembrei do Senhor.
quando a minha vida desfalecia. Parece que Jonas aqui está perdendo o fôlego, não parece? As algas enroladas na cabeça, no pescoço, e ele está já quase morrendo afogado, já perdendo as forças para lutar no meio daquele turbilhão de águas. Eu me lembrei do Senhor, e a minha oração chegou a ti no seu santo templo. Jonas orou como orou o salmista, no livro de Salmo, capítulo 18, versículos de 4 a 6 diz assim: laços de morte me cercaram. Veja como é parecida a oração de Jonas com a oração do salmista. Ele ora aquilo que ele conhece, aquilo que ele lembra. Ele ora um salmo. Ele diz: laços de morte me cercaram e torrentes de perdições me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus do seu templo e ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Jonas se lembra da promessa. Que promessa, pastor? A promessa que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Sobre toda a oração que o povo de Deus fizesse voltado ao templo. Salomão, quando consagra o templo do Senhor, ele declara essas palavras, que toda a oração que o povo de Deus fizesse voltado ao templo seria ouvida pelo Senhor no seu trono de graça. Então Jonas se apropriou dessa promessa, das promessas que haviam na palavra de Deus, e então ouvidos de misericórdia ouviram. Se apegue às promessas de Deus. Está vivendo um momento de disciplina do Senhor? Se apegue à palavra de Deus. Se agarre ainda mais à sua vida de oração, até que ouvidos de misericórdia te ouçam. Porque a misericórdia do Senhor é a oportunidade de fazermos diferente. Por isso que Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, destruídos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia é Deus nos dando uma nova oportunidade de mudarmos a direção do nosso coração, de que o teu e o meu coração rebelde entenda que fazer a vontade de Deus é o que vai te dar prazer e alegria nessa vida, de que você entenda que é uma mentira que o teu coração contou para você, de que fazer a tua própria vontade lhe traria mais prazer. Isso é mentira. Então a misericórdia do Senhor está te atraindo e não mais com palavras. Como eu disse aqui domingo passado, agora a voz é de tempestade, é o vento soprando, é o mar se agitando, é o peixe te engolindo, para que você declare o que Jonas declarou no versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. Por que Jonas declarou isso? Porque naquela circunstância que ele estava vivendo, ainda que apropriado de posse dessas promessas, ele entende que ele não tem poder para se salvar. Ele não tem poder nele mesmo para se salvar. Não tem ninguém no mundo que pudesse salvar Jonas nessa situação. Assim como não tem ninguém nesse mundo que possa salvar você, se não for o Senhor. Se não for as misericórdias do Senhor. Então, por isso que Jonas declara a verdade central, a verdade que ecoa por todas as palavras desse livro, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, a salvação pertence ao Senhor. É a ideia central desse livro. E é a ideia central do livro de Jonas. E é o que eu e você precisamos entender de uma vez por todas. Você não pode salvar você mesmo. No meio dessa tempestade que você está vivendo, turbilhão de ondas, peixe te engolindo, ninguém no mundo pode te salvar, não. Entenda isso, teu coração rebelde te trouxe até aqui, mas o coração compassivo e misericordioso do Senhor está te dando uma nova oportunidade. O coração misericordioso e compassivo está te chamando ao arrependimento para que você entenda e declare: a salvação pertence ao Senhor. É Deus quem tomou a iniciativa na salvação, porque do contrário nós continuaríamos fugindo como Jonas. Por último, será que Jonas realmente se arrependeu? Será que o que nós estamos vendo nesse texto é um coração de fato arrependido? O
que a Bíblia nos ensina sobre arrependimento? A Bíblia declara que arrependimento envolve pelo menos 3 áreas da nossa vida. Eu vou falar mais disso no próximo domingo, mas já comece a compreender isso aqui, para que você não ache que Jonas se arrependeu aqui completamente. Jonas não se arrependeu ainda. Arrependimento envolve 3 áreas. A primeira é a área intelectual. É quando Deus transforma a maneira como nós pensamos. Quando Deus muda a nossa forma de pensar. A segunda é a emocional. É quando Deus muda a maneira como nós nos sentimos a respeito daquilo. Veja que o desejo de Jonas é um desejo de autodestruição, de autossabotagem. Me lancem no mar logo. Eu prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. Então me lancem no mar, o mar vai me matar, o mar vai tirar a minha vida e meus problemas se resolvem. Mas Deus também precisa mudar isso no teu coração. Tirar de você esses pensamentos suicidas, depressivos, autodestrutivos. Para colocar no teu coração aquilo que seja o verdadeiro sentimento do Senhor para você. Jonas ainda não entendeu isso. Que arrependimento também envolve volição, ou seja, a vontade de agir, a maneira como nós nos comportamos também precisa ser transformada. Nesse aspecto eu diria que Jonas até entende. Porque ele declara lá no ventre do peixe, bom, então eu vou lá fazer o que você está mandando eu fazer. Não porque eu entenda e aceite com os meus pensamentos, e não porque eu sinta o que o teu coração sente por aquele povo, mas eu vou fazer o que você faz. E veja, a prova disso é que o coração de Jonas ainda está cheio de justiça própria. Olha o versículo 8, diz assim, os que se apegam aos ídolos inúteis. Por que no meio da oração Jonas vai falar logo isso? Jonas está orando sobre ele, está pedindo a Deus misericórdia pela vida dele, aí ele começa a falar de outras pessoas que se apegam a ídolos. De quem que ele está falando? Você já aprendeu aqui. O reino de Israel, que Jonas escreve para os hebreus, ele está o quê? Dividido. Reino do norte, reino do sul. No reino do norte, lembra que eu disse para você? No sul ficava o templo. Então Jeroboão, para que o povo não descesse, faz o que no norte? Constrói bezerros de ouro, para que Israel cometa todo tipo de idolatria. Jonas está falando com eles aqui. Os que se apegam a ídolos inúteis, Israel, amando de Jeroboão, essas idolatrias que vocês cometem, afastam de si a misericórdia. Justiça própria de Jonas. Ele se acha superior, não só a Nínive, mas seus próprios irmãos. Sabe por quê? Porque, veja, a vontade de Jonas não era um ídolo para ele? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus nas nossas vidas se torna um ídolo para nós. O desejo de Jonas de falar assim, eu vou para Tarsis, era um ídolo, que precisava ser destruído dentro do coração de Jonas. Então Jonas está cometendo o mesmo pecado que ele condena nos seus irmãos. Está vendo por que a gente tem que olhar para a gente? Está vendo que a nossa primeira decisão ao ver um irmão pecar é olhar para nós mesmos diante do espelho? Porque o coração de Jonas que fala essas palavras está cheio de justiça própria. Ainda não entendeu o coração misericordioso do Pai. É por isso que ele declara isso. Mas ele vai agir, ele vai para lá. E o coração e os pensamentos de Jonas ainda precisam ser mudados e transformados, e isso é o que nós veremos nos próximos sermões. Por ora, o que devemos considerar com mais atenção é, guarde isso, que Deus é esse revelado nessa palavra. Que Deus é esse que se manifestou a Jonas. Um Deus que ouve o clamor de quem não merece ser ouvido. Vou repetir. Um Deus que ouve o clamor de quem não merece ser ouvido. Um Deus que oferece salvação a quem não merece ser salvo. Um Deus gracioso que atende à oração do pecador, mesmo quando essa oração é movida por motivos mesquinhos e egoístas. Um Deus que é compassivo e misericordioso e que trabalha no coração rebelde do homem. Que esse Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos cantar uma canção